Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre Carlo Ancelotti. O nome do italiano voltou à pauta aqui no Brasil, nos Trending Topics do Twitter. Tudo isso por conta de uma suposta informação de que o Carlo Ancelotti teria dito sim à CBF e a partir do meio do ano assumiria o técnico como técnico da seleção brasileira masculina de futebol. Essa informação é muito importante, embora a CBF tenha negado, né, de acordo com uma reportagem do Globo Esporte, mas é muito importante que a gente fale um pouquinho sobre do que acabou saindo e que eu passe também a minha opinião para vocês sobre esse suposto acerto do Ancelotti com a CBF. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa também o seu comentário. E aqui embaixo na descrição vão estar todos os links para o Japão FC, o projeto que eu estou colaborando nesse momento, que fala tudo sobre o futebol japonês. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2023, tem a Supercopa do Japão, a partir da 1h30 da manhã, né, na madrugada aqui de sexta para sábado, do dia 10 para o dia 11. O Yokohama Marinos, campeão da J-League do ano passado, vai enfrentar o Venforet Kofu pela Supercopa Fujifilm do Japão. Beleza? Então, aqui na descrição você vai encontrar todos os links lá da Japão FC. Mas então vamos começar então falando sobre esse assunto, né? Porque o Ancelotti já foi cotado como treinador da seleção. Há alguns meses atrás eu mesmo já tinha feito um vídeo falando que estava na hora de um gringo assumir a CBF. Tinha colocado como opções o Abel Ferreira, o José Mourinho e também o próprio Carlo Ancelotti, assim como o Pep Guardiola. E nos últimos dias, o nome do espanhol e o nome do italiano acabaram subindo muito nessas especulações para se tornar técnico da seleção brasileira. O Guardiola muito pelo fato das acusações que o Manchester City sofreu da Premier League, né, de ter rompido o fair play financeiro do campeonato inglês por mais de 100 vezes durante os 10 anos. Inclusive, no Japão FC você vai encontrar um texto meu falando sobre o assunto. E o Pep Guardiola, né, ele voltou a ser especulado na seleção brasileira muito pelo fato de que existe a possibilidade, né, caso o City seja considerado culpado, da equipe de Manchester ser excluída da Premier League e com isso rebaixada para a Championship, a segunda divisão do campeonato inglês, e uma possível esperança de que o Pep Guardiola não queira seguir no time no lado azul de Manchester e assim, por consequência, acabar assumindo a seleção brasileira. Mas hoje, no dia 10 de fevereiro, né, como eu disse, data que eu estou gravando esse vídeo, chegou até nós a informação trazida principalmente pela Isto É, de que o Carlo Ancelotti teria dito sim para a CBF e a partir do meio do ano se tornaria treinador da seleção brasileira, assim se desligando do Real Madrid, o clube que ele defende hoje. Inclusive o UOL também publicou uma matéria dizendo que a CBF avançou muito pelo Ancelotti e que o italiano gostaria de ter o Kaká como diretor. Vale lembrar, o Kaká trabalhou com o Ancelotti trabalhou com o Ancelotti no Milan, né? Na época que o Ancelotti acabou assumindo o Real Madrid, o Kaká já estava de saída para o Orlando City. Então, o Ancelotti tem muito carinho pelo Kaká, né? Inclusive, tornou o Kaká no grande meio-campista que nós conhecemos e que acabou sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2007, né? Então o Ancelotti tem muito carinho pelo Kaká e, segundo essa matéria do UOL, gostaria de ter o Kaká como diretor da seleção brasileira. O Kaká que vem estudando para ser diretor de futebol, inclusive passou por alguns períodos, né, como uma espécie de estagiário no São Paulo. Eu pessoalmente gostei do que vi do Kaká como possível diretor e gostaria muito que o Kaká pudesse assumir essa função dentro do São Paulo, mas se o Ancelotti realmente assumir a seleção brasileira, eu gostaria muito que o Kaká acabasse assumindo essa função de executivo ali na CBF. Mas aí a gente chega também na reportagem do Globo Esporte, né, onde a CBF teria negado esse suposto acordo com
com o técnico italiano, né? Existem negociações, isso já é um fato consumado, mas que esse anúncio, né, esse acerto não teria ocorrido, e a nota da entidade ainda diz que o técnico da seleção brasileira escolhido será anunciado num momento oportuno. Enquanto isso, a seleção brasileira continua sem técnico, mas para o final do mês de fevereiro, começo do mês de março, teremos data FIFA, né? E não sabemos se o Brasil vai anunciar um treinador até lá, se vai com um interino, se vai com o treinador do Sub-20. Então, todas essas incertezas ainda rondam a seleção brasileira. Mas uma coisa é fato, e eu vi no vídeo do Marcelo Beckler de hoje, e eu compartilho da opinião dele, de que a seleção brasileira precisa de um técnico para 4 anos no mínimo, não para 4 meses. Então essa decisão de procurar um grande treinador, um nome forte para assumir a seleção brasileira, mesmo abrindo mão de alguns amistosos no começo desse ano, dando oportunidade para um treinador interino, é uma escolha muito inteligente. Os principais treinadores do mundo ainda têm vínculo com clubes e seleções, e não é um momento de Copa América ou de pré-Copa do Mundo. É um momento de pós-Copa, onde o ciclo está começando novamente, tudo está começando do zero, todas as seleções que estão trocando de técnico, né? Portugal trocou de técnico, a Bélgica trocou de técnico, a Espanha está trocando de técnico. Então é uma escolha muito inteligente da seleção brasileira, ainda mais sabendo que os principais alvos europeus da CBF são Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e o José Mourinho, né? Além, é claro, do Jorge Jesus também, que surgiu aí em alguns dias e já disse que não continua no Fenerbahçe após o final da temporada. O que eu acho do Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira? Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que eu sou totalmente favorável a um treinador estrangeiro na seleção. Acho que é uma outra metodologia de trabalho, uma outra forma de enxergar o próprio futebol, de enxergar a qualidade do jogador brasileiro e também uma outra forma até mesmo de convocar a seleção. O europeu ele tem a questão do jogador de confiança, mas isso não é fundamental dentro da seleção ou do clube que esse treinador europeu comanda. E isso é um padrão. A gente acabou vendo, por exemplo, o próprio Pep Guardiola deixou Kevin De Bruyne no banco, mandou o João Cancelo embora, né? Mandou o João Cancelo pro Bayern de Munique. Então o Guardiola ele é aquele cara que treinou bem, estará em campo. Não treinou tão bem, tá começando a relaxar, eu vou te chamar a atenção e se você continuar relaxando, você não joga no meu time. Então o treinador europeu tem essa filosofia que a gente não vê muito no futebol brasileiro. Por exemplo, o ex-camisa 10 do São Paulo, que agora está preso, ele foi convocado para a Copa, mal atuou bem regularmente por poucos minutos, sendo que isso poderia ter aberto uma oportunidade para um outro zagueiro, um outro volante, um outro meio-campista, um jogador de uma outra característica, já que existiam jogadores dentro da própria seleção, do próprio grupo convocado pelo Tite, que poderiam fazer a função da lateral direita, além do ex-camisa 10 do São Paulo. E o Ancelotti, ele bota isso em prática, né? O Ancelotti, por muitas vezes, dentro do próprio Real Madrid, dentro do Bayern de Munique, que ele já treinou, dentro do Milan, do Chelsea, do Everton, que ele também comandou. Aliás, o último momento bom do Everton, né? O último suspiro de alegria para o torcedor do Everton foi com o Carlo Ancelotti no comando. Ele parecia identificado com o time. É um cara que fez o Richarlison evoluir de uma forma tremenda. Um cara que fez o James Rodrigues voltar a jogar num nível decente, né? Isso tudo dentro de um clube mediano da Premier League, né? Isso porque vinha de um fracasso no Bayern de Munique, inclusive. E isso credenciou o Ancelotti para voltar para o Real Madrid, né? Ele volta para o Real Madrid depois desse bom trabalho no Everton e volta para ser campeão da Champions League com o Real Madrid, dando espaço para Rodrigo, para Vinícius Júnior, dando espaço para jogadores que estavam no banco do Real Madrid e não estavam sendo tão bem utilizados pelo treinador anterior, curiosamente o Zinedine Zidane, que foi auxiliar técnico do Ancelotti na conquista da Champions de 2014, a conquista da La Décima.
Então, o Ancelotti tem essa filosofia de trabalho que eu gosto muito. Eu gosto muito das variações táticas que a gente consegue ver dentro das equipes do Ancelotti. O Milan do Ancelotti é uma das melhores equipes que eu já vi jogar naquele 3-5-2 com o Cafu podendo ajudar tanto na defesa, mas subindo um pouco mais realmente como um ala, com o Kaká tendo a liberdade para encontrar o Crespo e o Inzaghi, né? Então, depois o Shevchenko também. Então, o Milan do Ancelotti realmente foi uma máquina de jogar futebol. E depois o Ancelotti conseguiu grandes trabalhos no Chelsea, sendo campeão inglês, sendo campeão francês no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain ainda não o gigante que nós conhecemos hoje, mas um projeto, né, que estava começando. Quando o Ancelotti assume, acho que o grupo do Qatar tinha acabado de assumir o clube, né? Então foi muito legal ver esse trabalho também dentro do PSG. E aí ele vai para o Real Madrid, onde consegue ter um elenco e montar um elenco grande e cheio de qualidade, que ele conseguia extrair o máximo desses jogadores para fazer o Real Madrid voltar a ser campeão europeu, né? Então o Carlo Ancelotti, ele tem esse potencial, e eu acho que ver o Ancelotti trabalhando numa seleção, podendo contar com um grande universo de jogadores, com esse olho que o Carlo Ancelotti tem, então eu acho que vai ser muito interessante. Então eu torço para que essa informação que chega hoje de que o italiano acertou com a seleção seja verdadeira, até porque, como já disse, já passou do momento da gente mudar a nossa filosofia de futebol. Aliás, só para finalizar o comentário, eu acho que essa chegada do Ancelotti, se realmente acontecer, também é muito importante para que a CBF em si mude, né? Não apenas a seleção brasileira. E o Ancelotti, como um grande treinador e um grande ser humano, que muitos jogadores que passaram pela mão dele dizem que ele é, que o Ancelotti faça a gente se reaproximar da seleção brasileira, que ele bata o pé para jogar no Brasil, para sentir a atmosfera do povo brasileiro, para que ele ajude a mudar o formato e o calendário do futebol brasileiro, para que a gente queira ver os nossos jogadores convocados e não ficar pensando, putz, mas vai convocar o Everton vai perder 3 partidas do Campeonato Brasileiro, vai prejudicar o Palmeiras, porque o Gabigol vai perder 5 partidas do Brasileiro e da Libertadores, vai prejudicar o Flamengo. Então que a gente realmente veja na seleção brasileira quem tá ali são os caras que estão jogando melhor, são os melhores jogadores que o treinador tem à disposição. Então eu acredito que toda essa vivência e todo esse olhar tático e técnico do Carlo Ancelotti, que ele já demonstrou por diversas vezes na sua carreira, acredito que isso é um bem fantástico para o futebol brasileiro. E como disse, torço muito para que essa informação seja verdadeira e que ele tenha sim acertado a sua vinda ao Brasil para comandar a seleção brasileira no próximo ciclo de Copa. Acredito que com os talentos que a gente tem e com esse olhar do Carlo Ancelotti vindo do banco, acredito que o Brasil se torna um dos grandes, se não o grande favorito à próxima Copa do Mundo. No mais, quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham dessa informação, se vocês gostam do Ancelotti, quem deveria ser o técnico da seleção brasileira. Mais uma vez, como sempre, os comentários abertos. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada do que vai sair por aqui. A temporada da Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 está voltando. Daqui a pouco aqui no canal vai acabar saindo os vídeos guias para a Fórmula 2 e para a Fórmula 3. E também pedir para você passar aqui na descrição, né? Como mencionei o Japão FC, todos os links aqui na descrição. Hoje, na madrugada, né, de hoje para amanhã, Yokohama Marinos e Venforete Kofu na Supercopa Fujifilm do Japão. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço a todos vocês a paciência, né, por esses 15 minutos. E até mais.